Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Espero encontrá-los bem em breve. Eu e a professora Letícia, nós gravamos uma videoaula e eu espero que vocês aproveitem, ok? Vamos nessa! Ok, vamos dar início à nossa aula então. Nossa aula vai falar sobre reprodução e você vai encontrar na sua apostila, lá no capítulo 5, página 32. Reprodução em biologia refere-se à função através do qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à espécie. Todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos pré-existentes, ou seja, todos os organismos vivos necessitam reproduzir-se para perpetuar a espécie. No entanto, há dois tipos de reprodução, que nós chamamos de assexuada, é aquela que não depende de outro indivíduo para se reproduzir, ela reproduz por si só. E a reprodução sexuada, essa sim, depende de dois indivíduos para que aconteça a reprodução. Reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a intervenção dos gametas. Aliás, acompanhe comigo, pessoal. Já já você vai ter a definição de gametas. Os indivíduos de reprodução assexuada são verdadeiros clones do seu progenitor, ou seja, eles são idênticos a seus pais. Olha um exemplo de reprodução assexuada. Aqui nós chamamos de fragmentação. Então, fragmentação é uma separação que ocorre no indivíduo. Aqui a gente tem o exemplo de uma estrela do mar e vai dar origem a uma outra estrela. Essa parte aqui, ó, se regenera formando uma nova estrela. Essa outra parte também se regenera formando uma nova indivíduo. De um indivíduo que sofreu uma fragmentação, desenvolveu outros dois. Esse processo é chamado de regeneração. Outro processo é a bipartição. Então, eu tenho um indivíduo que necessita reproduzir, aí ele se separa em dois. Isso é chamado de bipartição. Olha aqui, ó. Essa aqui e essa outra aqui. Esporulação. Neste caso, o exemplo é os fungos. Pães que porventura ficam expostos por vários dias, vai tomando uma tonalidade, escurecendo-se, que a gente chama isso de fungos. Ele também é um exemplo de reprodução assexuada. Os fungos, eles formam os esporângios, isso aqui visto ao microscópio, que liberam os esporos e vai germinando, formando novos fungos. É o bolor que nós chamamos, né? Na verdade, o bolor são fungos. Estrobilização. Neste caso, eu tenho um exemplo das medusas ou águas-vivas que, ao reproduzir-se, ela forma pólitos aqui no fundo do mar e essa parte aqui, ó, acontece a estrobilização. É onde há a separação dessas camadas formando novos indivíduos por estrobilização. Esse indivíduo formado aqui são novas águas-vivas ou novas medusas. Um caso muito especial é a partenogênese. É o processo na qual um óvulo se desenvolve originando um novo organismo sem ter havido a fecundação. Aqui eu dei o exemplo das abelhas. Você tem a rainha, a fêmea, o zangão, o macho. A rainha, ela coloca óvulos. O macho, o espermatozoide. Isso são gametas. Óvulos são gametas da rainha. Espermatozoide é o gameta do zangão. Os óvulos que não são fecundados
vão dar origem ao zangão. Nesse caso, observe, óvulos que não foram encontrados com os espermatozoides formam o zangão. Esse é um caso de partenogênese. Por outro lado, óvulos que se encontram com espermatozoide têm duas possibilidades, de formar uma operária ou formar uma rainha. Quando é que forma uma operária? Quando na fase larval ela se alimenta de pólen e mel. Quando vai formar uma rainha? Quando nessa fase larval ela vai se alimentar exclusivamente de geleia real. Muito interessante, hein, pessoal? Reprodução sexuada. Nesse caso, a reprodução é uma forma que se realiza por meio da fusão, ou seja, do encontro das células reprodutoras especializadas chamadas gametas. Gameta masculino recebe o nome de espermatozoide. Gameta feminino recebe o nome de óvulo. Observe, o gameta masculino, espermatozoide. Aqui tem uma figura representando os espermatozoides. O gameta feminino, óvulo. Isso aqui representa o óvulo. Quando os espermatozoides encontram o óvulo, o fenômeno se chama fecundação. Observe, esses são os espermatozoides, aqui está o óvulo. Um detalhe, o óvulo é bem maior que os espermatozoides. Observa? Quando um dos espermatozoides entra dentro do óvulo, ocorreu a fecundação. Imediatamente esse óvulo forma uma camada proteica, evitando que os outros entrem. Portanto, só um espermatozoide, aquele mais ágil, mais rápido, consegue fecundar o óvulo. Uma vez ocorrida a fecundação, forma uma célula-ovo, porque na fecundação as células vão se multiplicando, aumentando e vai formar então o embrião. Lembrando, célula-ovo também tem a denominação de zigoto. Com o passar do tempo, vai formando um novo indivíduo, aqui chamado ainda de embrião. Na reprodução de animais, eu tenho a fecundação externa. Então, quando esse anfíbio, que aqui é um sapo, vai reproduzir-se, o macho aperta a barriga da fêmea, a fêmea coloca os óvulos na água, é um lago, tá vendo? Nesse momento, o macho coloca os espermatozoides também na água. Aqui fora, por isso chama fecundação externa, ocorre a fecundação e vai formando o indivíduo. Ou seja, filhote de sapo é girino, isso mesmo. Olha os girinos. Ao se formar, ele vai se modificando. Primeiro as patas, inferiores, depois as posteriores, a cauda vai diminuindo e ele sai fora d'água. Enquanto na água a respiração é por meio de brânquias, respira retirando o oxigênio da água. Quando ele sai da água, a respiração é pulmonar e cutânea, pela pele. Todo esse processo recebe o nome de metamorfose. No caso do inseto aqui, a borboleta, uma vez acontecendo a fecundação, a borboleta fêmea coloca ovos. Do ovo nasce a lagarta. Essa lagarta, depois de um determinado tempo, forma uma pupa ou crisália, que depois se desenvolve novo indivíduo, ou seja, uma nova borboleta. Esse também é um processo de metamorfose, mas é tão especial que vamos dar uma olhada nessa pulpa aqui. Olha aqui, pessoal. Todo o desenvolvimento da pulpa, que também é chamado de crisália, a borboleta está aqui dentro, ela está se abrindo, a pulpa, ela está saindo, as asas ainda se encontram amassadas,
Depois elas vão se esticando até o indivíduo ficar totalmente formado, pronto para voar. Linda, não? Muito bem, chegamos ao fim. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa videoaula. Eu espero encontrar vocês em breve, tá ok? E olha, já já tem um próximo vídeo aí para vocês. Grande abraço, até lá!